Meu nome é Chris. Naquele instante tenso, mal o advogado começou a falar, minha irmã Lídia disparou as palavras que cortaram o ar: ela não vai receber nada. Papai a odiava. A frieza daquela sentença ecoou pela sala assim que meus pés cruzaram a soleira. Nenhuma saudação, nenhum contato visual, apenas aquela acusação afiada, proferida em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, como se ela quisesse que reverberasse. Senti o impacto das palavras em meu peito, como um soco. Apertei a mão de meu filho Thomas com mais força, seus pequenos dedos se curvaram ao redor dos meus, quentes e trêmulos. Forcei um sorriso para ele, fino e hesitante, mas ele sempre soube. Eu sequer havia me sentado, mas a mensagem era clara: eu não era bem-vinda, eu não era família, eu era apenas uma ponta solta que eles estavam ali para cortar de vez. Lídia estava à cabeceira da mesa, impecavelmente alinhada em um terninho cinza, seus cabelos escuros presos naquele coque apertado que ela sempre usava quando queria se sentir superior. Seu batom era um vermelho, a clássica pintura de guerra de Lídia para uma batalha na qual eu nem sabia ter entrado. Então, veio a voz que eu mais temia, a do meu tio Oliver, irmão mais velho do meu pai. Ele soltou uma risada seca e se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados atrás da cabeça, aquele sorriso presunçoso se espalhando como óleo em seu rosto. Até o filho dela sabe que ela não vale nada, Oliver murmurou, acenando em direção a Thomas como se ele nem fosse humano. Thomas baixou os olhos para o chão e meu coração se apertou ainda mais. Ao redor da sala, algumas cabeças balançaram em concordância. Meus primos, antigos vizinhos, amigos da família que eu não via há anos, pessoas que há muito haviam escolhido um lado, e eu não estava no deles. Engoli em seco, minha garganta parecia áspera como lixa. O ar estava viciado com o cheiro de poeira, cadeiras de couro e o perfume excessivamente doce no qual Lídia parecia ter se banhado. Senti meu pulso latejar nos ouvidos, alto, quente, humilhante. Guiei Thomas até a cadeira mais distante, no final da longa mesa de mogno, longe do grupo. A cadeira rangeu quando me sentei. Thomas subiu ao meu lado, suas pernas balançando acima do chão, as mãos dobradas no colo como se tentasse desaparecer. Lídia virou a cabeça lentamente em minha direção e, quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu, mas não havia calor algum ali, apenas pena banhada em veneno. Você sabe que isso é inútil, não é? Minha irmã Lídia disse, a voz suave e fria. Papai reescreveu o testamento, te cortou completamente. Disse que você estava morta para ele. Eu não respondi, não conseguia. Minha língua parecia pesada e inútil em minha boca. Apenas acenei levemente, como se entendesse, mas por dentro eu me perguntava por que sequer tinha vindo. Pensei que talvez houvesse algo, uma nota, uma linha, um sinal de que ele se lembrava de mim, algo que fizesse tudo ter sentido. Em vez disso, eu estava de volta ao único lugar para onde prometi nunca mais retornar, cercada por pessoas que deixaram claro que já haviam me enterrado muito antes de enterrarem ele. E justamente quando eu estava prestes a me levantar para ir embora, antes que começassem a dividir a herança como abutres, a porta rangeu e o Sr. Carlos, o advogado do meu pai, entrou na sala, segurando uma pasta grossa sob o braço. Ele parecia exatamente o mesmo, impecavelmente vestido, com olhos cansados e um rosto que não revelava nada. A sala ficou em silêncio, todos se endireitaram um pouco mais. Era agora. Eu me preparei para a humilhação. Vim sem esperar nada e sairia exatamente com isso, ou assim eu pensava. Porque o que ninguém naquela sala sabia, nem Lídia, nem Oliver, nem mesmo eu, era que meu filho Thomas havia trazido algo consigo e, com uma única frase, ele desvendaria tudo o que eles pensavam saber. Você se esqueceu do vídeo que ele gravou. Haviam-se passado 9 anos desde que pisei em um cômodo como aquele com minha família. 9 anos desde que arrumei uma vida que eles disseram que eu não merecia. Peguei Thomas, com apenas 1 ano na época, e fui embora sem olhar para trás. Não porque eu queria, mas porque eu precisava. Porque toda conversa com meu pai, Marcos, terminava em silêncio ou gritos, porque toda reunião de família parecia caminhar descalça sobre cacos de vidro enquanto sorria para a câmera. Mas agora eu estava de volta a um quarto que ainda cheirava a fumaça de charuto e raiva antiga.
A ironia era que eu nem sabia que havia sido convidada para a leitura do testamento. O envelope chegou 3 dias após o funeral, sem bilhete, apenas a data, hora e endereço na caligrafia formal de Carlos. Por um momento, me perguntei se era um engano, talvez eles quisessem enviar para Noah. Ou talvez fosse apenas uma piada final cruel. Mas Thomas queria ir. Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e suaves, sua voz calma, mas firme. Nós deveríamos ir, mãe, ele disse. Talvez haja algo que você precise ouvir. Eu não sei como uma criança de 10 anos pode carregar tanta sabedoria, mas ele carrega. Às vezes, acho que ele vê o mundo de maneiras que a maioria dos adultos nunca aprende. Então nós viemos. Eu vesti o vestido preto simples que não tocava desde o funeral da minha mãe, e ele vestiu uma pequena camisa de botões que ele mesmo escolheu. Trancei seu cabelo naquela manhã com mãos trêmulas, e ele me disse que eu estava linda. Ele não sabia que eu mal havia dormido, que estava aterrorizada em encarar as pessoas que me trataram como um fantasma por quase uma década. Eu sabia o que eles pensavam de mim, Lídia, a filha perfeita, ela ficou, ela ajudou, ela cuidou do papai, ela se certificou de que todos a vissem fazendo isso também. Ela contou a história tantas vezes que se tornou verdade absoluta. Chris abandonou a família, Chris não conseguiu lidar com a vida real, Chris fugiu. Eles nunca perguntaram por que eu fui embora, eles não sabiam ou não se importavam. Aquele pai parou de falar comigo depois que me recusei a permanecer em um casamento que estava me destruindo. Quando apareci em sua varanda com Thomas e uma mala, ele fechou a porta sem dizer uma palavra. Aquela única pessoa que deveria me proteger do mundo havia se tornado outra parede que eu precisava derrubar. Tio Oliver não ajudou, ele era o eco do meu pai, sempre repetindo as mesmas frases amargas. Família não desiste, sangue é lealdade, não volte chorando. E Lydia absorveu tudo isso e transformou em um roteiro que podia usar como arma. Então, eu parei de tentar. Construí uma vida tranquila para Thomas e para mim. Não tínhamos muito, mas tínhamos paz, amor e risadas. Ainda assim, parte de mim se agarrava à menor e mais frágil esperança de que talvez, no final, meu pai tivesse visto algo, se arrependido de algo, deixado algo para trás. Talvez fosse por isso que abri o envelope, porque aparecia ali. Mas agora, sentada naquela sala, cercada por olhares duros e sorrisos presunçosos, me senti tola por ter esperança. Thomas não tinha dito uma palavra desde que nos sentamos. Ele estava reto, as mãos no colo, os olhos percorrendo a sala como se estivesse estudando cada rosto. Sua calma me deixou um pouco nervosa, como se ele estivesse esperando por algo. Então, o Sr. Carlos pigarreou e abriu a pasta. Recostei-me na cadeira e sussurrei para mim mesma, apenas aguente isso. Não deixe que eles vejam você se quebrar. Mas Thomas estava sentado sobre algo maior que a dor, e antes que tudo terminasse, ele provaria que era o único na sala que realmente ouvia meu pai. O Sr. Carlos pigarreou novamente, daquele jeito que advogados fazem quando querem a atenção da sala sem realmente pedir. Ajustou os óculos, abriu a pasta e começou a ler o testamento como se fosse uma terça-feira qualquer. Mal ouvi as primeiras linhas, coisas legais genéricas, definições de bens, declarações do executor. Minha mente girava, não com o que ele estava dizendo, mas com o que eu sabia que estava por vir. Ele não diria meu nome, eu tinha certeza. Ainda assim, a cada vez que ele parava para virar uma página, prendia a respiração, como se talvez, só talvez, as próximas palavras fossem diferentes, talvez ele me surpreendesse. Mas não, eram os suspeitos de sempre. Para minha filha Lídia, deixo a residência principal e todo o seu conteúdo. O rosto de Lídia não se moveu, mas eu podia sentir sua satisfação como um perfume pairando sobre a mesa. Ela olhou de soslaio para o marido, Justin, que lhe deu um pequeno aceno presunçoso, como se já estivessem planejando reformas. Para meu irmão Oliver, a propriedade à beira do lago e todas as ações restantes da empresa familiar. Oliver recostou-se ainda mais na cadeira, braços cruzados, queixo erguido, como um rei inspecionando seu reino recém-adquirido. Observei-o deslizar o charuto de volta entre os dentes e mordiscar suavemente, como se já tivesse ganhado algo.
Algo para Mike, meu sobrinho, a coleção de carros antigos. Mike, o primo que uma vez me trancou para fora do meu próprio quarto aos 9 anos só para me ver chorar. Aquele Mike. Mordi a parte interna da minha bochecha para evitar que meu rosto se quebrasse. Senti as lágrimas se acumularem atrás dos meus olhos, quentes e cortantes, mas não as deixei cair. Ainda nenhuma menção a mim, nem mesmo uma nota de rodapé. Então, veio a frase que eu temia, e, como declarado anteriormente, minha filha Cris não receberá nenhuma parte desta herança. Pronto. Simples, final, como uma porta se fechando. Senti como se tivesse levado um soco no peito. Os dedos de Thomas deslizaram para os meus sob a mesa. Eu nem tinha percebido que minhas mãos estavam cerradas no meu colo. Seu toque me trouxe de volta, me ancorou antes que eu me afastasse demais. Podia sentir meu batimento cardíaco pulsando atrás dos meus olhos, minha pele queimava. E então vieram os sussurros, baixos, mas intencionais. Lídia soltou um bufo suave. Eu te disse, ela murmurou para Justin. Tio Oliver balançou a cabeça como se tudo fosse tão previsível. É preciso um certo tipo de pessoa para se afastar do próprio pai, disse ele, mais alto do que precisava. Os outros, os primos, os chamados amigos da família, não disseram muito, mas seu silêncio era igualmente alto. Olhei para os veios da madeira na mesa, as linhas se retorcendo e espiralando, quase hipnóticas. Era mais fácil olhar para aquilo do que para os rostos deles. Podia ouvir minha própria voz dentro da minha cabeça, plana e vazia. Por que eu vim? Por que pensei que ele se lembraria de mim? Mas então Thomas se moveu. Ele soltou minha mão e endireitou-se. Senti a mudança antes de vê-la. Sua voz cortou a tensão como uma pequena lâmina, suave, mas inabalável. Você se esqueceu do vídeo que ele gravou. A sala congelou. Lídia piscou. Oliver se virou. O Sr. Carlos parou, a caneta ainda pairando sobre a página. Virei-me para Thomas, a confusão inundando meu cérebro. Que vídeo? Perguntei, mal acima de um sussurro. Mas Thomas não estava olhando para mim, ele estava olhando para frente, firme, certo. Ele enfiou a mão na mochila e tirou um pequeno envelope branco, ligeiramente amassado, mas bem lacrado. Meu nome estava na frente, mas embaixo estava a caligrafia do meu pai, para o advogado, somente se a coisa ficar feia. Eu ainda não entendia, mas Thomas sim, e de repente, pela primeira vez naquele dia, senti o equilíbrio na sala mudar. Olhei para o envelope nas mãos do meu filho Thomas como se fosse radioativo. Ele o segurava com tanta calma, como se não fosse o objeto mais perigoso da sala. Mas meus olhos estavam fixos na caligrafia na frente, nítida, em letras maiúsculas, inconfundível, a do meu pai. Para o advogado, somente se a coisa ficar feia. Bem, a coisa tinha ficado feia. Mal consegui encontrar minha voz. Thomas, onde você conseguiu isso? Ele olhou para mim, sua expressão suave, mas firme. O vovô me deu há um tempo, ele disse. Ele me disse para guardar em segurança. Meu coração vacilou. Ele te deu isso. Ele assentiu. No dia em que o visitamos, só eu e ele. Você estava no trabalho. Pisquei forte, tentando trazer a memória à tona. Lembrei-me daquele dia. Thomas havia perguntado se podia ir com nosso vizinho deixar algo na casa do meu pai. Foi a primeira vez que o deixei ir sem mim. Eu não tinha ideia de que eles sequer se falavam agora. O Sr. Carlos estendeu a mão sobre a mesa. Posso? Perguntou gentilmente, e Thomas entregou o envelope sem hesitar. A sala inteira se inclinou para a frente. Lídia estava semicerrando os olhos, como se não conseguisse entender. Oliver se ajeitou na cadeira, pela primeira vez sem estar desleixado. Por uma vez, ninguém tinha nada a dizer. O envelope fez um barulho baixo ao ser aberto por Carlos. Dentro havia um pendrive, pequeno, preto, comum, mas meu pulso acelerou como se fosse uma granada. Carlos franziu a testa e tirou um bilhete do envelope também, outra página na caligrafia do meu pai. Seus olhos percorreram o papel e,
pela primeira vez desde que entrara na sala, sua compostura se quebrou, apenas um pouco, mas eu vi. Ele não falou imediatamente, apenas acenou lentamente, como se algo não dito tivesse sido confirmado. Senhoras e senhores, disse Carlos, sua voz mais baixa agora, há uma mensagem de vídeo de Marcus Honor, gravada antes da versão final deste testamento. Foi lacrada com instruções para ser reproduzida apenas se esta situação se tornasse conflituosa. Seus olhos percorreram Lídia e depois Oliver. Ambos se mexeram em suas cadeiras. Lídia zombou. Isto é ridículo. Ele não disse nada sobre um vídeo. Tio Oliver inclinou-se para frente, a voz mais dura agora. Nós nem sabemos o que tem nessa coisa. Pode ser falso. Carlos levantou a mão. Tem autenticação de hora e data. Eu reconheço a caligrafia e a assinatura e, de acordo com suas instruções, sou legalmente obrigado a reproduzi-lo. Ele conectou o pendrive a um laptop preto elegante na mesa ao lado dele. A tela piscou, o logotipo se dissolvendo em uma tela preta com uma única palavra, play. O ar na sala mudou. Ninguém falou, ninguém se moveu. Eu podia sentir meu batimento cardíaco nas pontas dos dedos. Apertei os braços da minha cadeira como se eles pudessem me impedir de flutuar para algum outro mundo. Minha respiração era superficial, trêmula. Por que meu pai deixaria um vídeo? Por que Thomas? O que ele poderia possivelmente querer dizer agora, depois de tudo? Thomas não parecia nervoso, apenas estava sentado imóvel, os olhos na tela como se já soubesse o que estava por vir. Lídia parecia pálida agora, seus lábios estavam franzidos em uma linha tensa. Oliver parou de mastigar seu charuto. Eu queria correr, queria chorar, queria gritar, mas principalmente queria saber. Carlos apertou a barra de espaço. A tela ficou preta por meio segundo, depois piscou, e de repente, lá estava ele, meu pai. Mais velho, mais magro, sentado à sua mesa, vestindo aquele suéter azul marinho que eu lhe comprei no seu último aniversário, aquele que eu não sabia que ele sequer havia usado. Suas mãos estavam dobradas, sua expressão não era fria, apenas cansada. Ele olhou diretamente para a câmera e então começou a falar. Eu não respirei, nem quando a tela acendeu, nem quando vi seu rosto, nem quando ouvi as duas primeiras palavras saírem de sua boca. Oi, Chris. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, sua pele havia afinado, sua postura antes orgulhosa havia se suavizado, mas ainda era meu pai, Marcus Honor, sentado naquela mesa de carvalho desgastada com o globo antigo atrás dele, exatamente como quando éramos crianças. Só que desta vez sua expressão não era severa ou distante, era humana. Se você está assistindo a isto, ele continuou, eu já parti, e estou imaginando que as coisas não foram bem na leitura. Suas mãos estavam juntas à sua frente, os dedos se contraindo levemente, um pequeno hábito nervoso que eu também tinha. Eu não esperava a paz entre você e a família. Eu sei o que eles pensam de você. Inferno, eu sei o que eu disse sobre você. Ele olhou para baixo, engoliu, e eu estava errado. Minha respiração ficou presa na garganta, minhas unhas cravaram no braço da cadeira. Thomas olhou para mim, mas eu não consegui desviar o olhar. Eu acreditei no que Lídia me disse, acreditei em Oliver, acreditei que você foi embora porque não se importava. Eu não fiz perguntas, eu não te ouvi, nenhuma vez. Você tentou, e eu bati a porta na sua cara, em você e em Thomas. Ouvi Lídia se mexer na cadeira, tensa e desconfortável. Eu não olhei para ela, não conseguia. A voz do meu pai falhou um pouco. Eu pensei que ser forte significava ser orgulhoso, que se você fosse embora, seria traição. Mas força é aparecer, é proteger seu filho, e você fez isso. Você fez o que eu não consegui. Seus olhos brilharam, minha própria visão ficou turva. Eu conheci Thomas um dia quando ele apareceu, só nós dois. Aquele garoto, ele não disse muito, mas quando perguntei sobre você, ele apenas disse, minha mãe é o lugar mais seguro do mundo. Minha mão voou para a boca. Eu perdi você, Chris. Eu vejo isso agora.
Perdi minha filha porque não consegui parar de estar certo por tempo suficiente para te amar do jeito que você precisava. Mas eu não vou deixar que meu último ato seja te afastar novamente. Ele pigarreou e olhou diretamente para a câmera, firme. Então eu mudei o testamento. Houve um suspiro coletivo na sala. A cadeira de alguém rangeu, talvez Oliver. Lídia murmurou algo inaudível. Eu mal conseguia ouvir qualquer coisa além da voz do meu pai. Eu deixei a casa para você e Thomas, a poupança, o fundo de aposentadoria, é seu, e um fundo universitário para Thomas. Eu sei que não conserta o que eu quebrei, mas eu quero que você tenha a paz que eu não pude te dar quando estava vivo. Ele fez uma pausa, depois se inclinou ligeiramente mais perto da câmera. E se eles estiverem com raiva, deixe-os ficar com raiva. Você mereceu isso. Você passou por tudo isso e nunca deixou de ser mãe. Isso é mais do que eu jamais consegui. Um nó se formou na minha garganta, tão grande que mal conseguia respirar. Eu estou orgulhoso de você e eu te amo, Chris. Sempre amei, eu só não sabia como demonstrar. E então, pouco antes do vídeo desaparecer para o preto, ele acrescentou baixinho: cuide do meu neto. Diga a ele obrigado. A tela ficou escura. Sem música, sem transição, apenas silêncio puro, imóvel, sagrado silêncio ao meu redor. Cadeiras rangeram, alguém fungou, mas eu não me movi. Fiquei ali, a mão sobre a boca, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sentindo como se algo que eu nem sabia que estava carregando tivesse finalmente sido retirado depois de todos os anos de barulho, de culpa, de exílio, de silêncio. Ele me ouviu. Ele finalmente me ouviu. E no silêncio que se seguiu, ninguém poderia tirar isso de mim. Ninguém falou quando a tela ficou preta, nem Lídia, nem Oliver, nem os primos ou os amigos da família que antes sorriam educadamente enquanto ignoravam o peso que eu carregava. Até o Sr. Carlos ficou imóvel, sua mão congelada acima do mouse, como se parar o vídeo também tivesse parado o tempo. E talvez, de certa forma, tivesse. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minha mão ainda estava sobre a boca, minhas bochechas molhadas, mas eu não havia percebido as lágrimas caindo até sentir a mão de Thomas escorregar na minha novamente. Ele não estava chorando, apenas olhou para mim com aquele pequeno sorriso conhecedor, como se tivesse esperado o tempo todo para que a verdade finalmente encontrasse uma voz. Inclinei-me e beijei o topo de sua cabeça. Meu coração doía com algo grande demais para palavras: amor, alívio, dor, todos concordando juntos. Do outro lado da sala, Lídia levantou-se abruptamente, sua cadeira arranhou o chão. Ela pegou sua bolsa com as mãos trêmulas e saiu sem dizer uma palavra. Seu marido a seguiu, vermelho de raiva, murmurando algo inaudível. Oliver permaneceu sentado por mais tempo, a mandíbula tensa, os olhos fixos no nada. Quando finalmente se levantou, olhou para Carlos como se quisesse discutir, mas até ele sabia que não havia nada para lutar. Meu pai havia dito sua verdade, e agora era impossível ignorá-la. Os outros seguiram um por um. Alguns não conseguiam me olhar nos olhos, alguns ofereceram acenos silenciosos, de pena ou talvez respeito, eu não conseguia dizer. Logo, ficamos apenas nós três, Carlos, Thomas e eu. Carlos fechou gentilmente a pasta e pigarreou. Haverá alguma papelada, disse ele, a voz mais suave do que antes, mas está tudo em ordem. Assenti. Eu não sabia o que dizer, o que poderia dizer. Ele deu um pequeno sorriso, genuíno, e nos deixou sozinhos na sala. O silêncio que se seguiu não era o mesmo tipo ao qual eu havia me acostumado. Este silêncio era pacífico, completo, como se algo finalmente tivesse se encaixado. Olhei para Thomas, ainda segurando minha mão, ainda me olhando como se eu fosse a pessoa mais forte do mundo. E talvez, aos olhos dele, eu fosse. Mas foi ele quem me salvou, quem carregou aquele envelope como se fosse apenas um pedaço de papel, não a verdade que reescreveria tudo. Ficamos um pouco mais. Não sei porquê, talvez eu só precisasse de tempo para respirar, talvez eu quisesse sentar na única sala onde, pela primeira vez em anos, senti que pertencia. Continuei ouvindo a voz do meu pai na minha cabeça: estou orgulhoso de você.
3 palavras que pensei que nunca ouviria, palavras que eu precisava mais do que jamais admiti. Pensei em tudo que carreguei, anos de silêncio, de ser culpada, de ser apagada. E agora eu não estava apagada. Eu fui vista, ouvida, lembrada. Olhei para Thomas novamente. Obrigada, sussurrei. Ele inclinou a cabeça. Pelo quê? Por ser mais corajoso do que eu disse, por se agarrar a algo que importava. Ele sorriu. Eu só queria que você o ouvisse. E eu ouvi, não apenas no vídeo, mas na mudança que veio depois, na paz que preencheu a sala depois que todos os outros se foram. Essa é a verdade, nem sempre chega quando você quer, mas quando chega, muda tudo. Então não, eu não saí daquela sala quebrada. Eu saí segurando a mão do meu filho, com as palavras do meu pai ainda ecoando no meu peito. Eu saí inteira. E aquele silêncio finalmente significou algo. Se esta história significou algo para você, se você já foi deixado de lado, mal julgado ou feito para sentir que sua voz não importava, saiba disto, você não é invisível. O que você achou da história de Chris? Conte aqui nos comentários, vamos adorar ouvir sua opinião. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.